Você se sente diferente? Vê as coisas por um outro prisma, por um outro ângulo? Parece que está faltando alguma coisa, que você não se encaixa nessa sociedade? Parece que você não se encaixa nesses dias atuais? Isso pode ser mediunidade. Um salve com muita alegria, família Band de Boa! Como é bom estar aqui com você. É sempre uma alegria trocar vibração com você, porque eu sei que vocês desejam o melhor para nós e tenha certeza, nós aqui do Band de Boa desejamos o melhor para você também. Então eu peço nesse momento que todo e qualquer mal que esteja sobre você, que quebre e caia por terra, que durante todo o tempo da nossa reunião, que você receba todas as bênçãos e energias necessárias para o seu equilíbrio e felicidade. E galera, família Band de Boa, deixa esse like já. Depois você esquece, depois você tem que fechar o vídeo às pressas. Deixa o like já, fortalece o nosso trabalho e só nos dá cada vez mais alegria e ânimo para continuar trazendo um conteúdo verdadeiro de Umbanda tradicional para você. E já de cara, gente, só para começar esse vídeo, eu não sei dizer para você a quantidade de pessoas que já me procuraram com problemas espirituais, mas são centenas e centenas, acho que quem sabe passou de milhares de pessoas. O que eu posso falar para você? Entre muitos casos, muitos mesmo, de pessoas que tinham problemas de saúde, pessoas que estavam com caminhos fechados, pessoas que estavam com problemas emocionais, muitos desses casos foi confirmado que essa situação vinha da mediunidade da pessoa que não havia sido trabalhada. Quer saber o que foi que aconteceu com alguns casos dessas pessoas? Eu conto para você no final desse vídeo. E você, como descobriu a sua mediunidade? Você tem dúvida se você tem mediunidade ou não? Coloca aqui no comentário, eu quero saber como você descobriu, quais foram os sintomas que você teve e quais são as dúvidas que você tem. Coloca aqui nos comentários. Tenha certeza que eu e toda a família Band de Boa vamos ler todos, vamos trocar informação. Isso só faz todo mundo crescer. E na realidade isso nada mais é que uma deixa para eu começar o vídeo, pessoal, porque isso meu finado pai de santo, seu Osmildo, já dizia. Tem muita gente aí no nosso dia a dia na rua, que não é nem da Umbanda, mas que estão passando por problemas graves nas suas vidas, e muitos desses casos, esse problema vem de uma mediunidade não cuidada, não trabalhada. E claro, a pergunta que nós temos que fazer é: quais são os sintomas de uma mediunidade? Quais são os sinais que demonstram que uma pessoa tem uma mediunidade que deve ser cuidada e desenvolvida? Pessoal, como sempre, né? Vamos começar do início. Sem introdução a gente não vai entender do assunto aqui. A palavra médium vem do latim e significa meio. Então, médium é aquele que de alguma forma interage com o plano espiritual, seja vendo, ouvindo, sentindo, incorporando. Mas você também pode entender que o médium é o meio, médium é o meio pelo qual a espiritualidade se apresenta e interage com o plano material. E essa informação está lá no início do livro dos médiuns, e Kardec, Allan Kardec, coloca isso com muita clareza. E outra informação que está no mesmo livro é que toda e qualquer pessoa é médium em algum nível, em alguma intensidade. E pessoal, sim, eu concordo com Allan Kardec. Ah, mas essa Umbanda sua, Márcio, é muito kardecista. Olha, gente, eu não uso as obras de Kardec no meu trabalho de terreiro, mas é inegável, não é tudo, mas uma boa parte daquilo que Kardec escreveu é importante também para os médiuns de Umbanda. E se você estudar, por exemplo, o hinduísmo, que é da onde Kardec acaba bebendo nessa fonte do hinduísmo, você vai encontrar muita coisa importante para os médiuns de Umbanda também. Então assim, não tenha a cabeça fechada para as coisas. Aproveite tudo que o conhecimento pode trazer para melhorar a sua vida. E aí surge a primeira grande pergunta. Poxa, mas você está falando que todo mundo é médium? Então por que tem gente que tem que trabalhar e outras não precisam? E para não fazer uma resposta aqui de 20 minutos para você, que daria para falar 1 hora só para responder essa pergunta, eu vou fazer simples e objetivo, direto e reto. Tem que desenvolver a mediunidade, tem que trabalhar para a caridade a pessoa que está sofrendo direta ou indiretamente por alguma situação ligada a essa mediunidade parada, estagnada, não trabalhada.
E claro, pessoal, eu falei que a resposta era simples, não adianta você esperar uma super resposta. Mas lembro a você que todo mundo tem livre arbítrio. Você pode ter mediunidade explodindo e não querer desenvolver a sua mediunidade e ninguém vai te crucificar por causa disso. Mas a gente vai falar de outros assuntos aqui no vídeo que vai abrir um pouco mais a sua cabeça sobre esse assunto. E a outra pergunta que fica, falava, poxa Márcio, a pessoa sofre por causa da mediunidade? Tem gente que fala que mediunidade é uma coisa tão boa, porque que alguém sofreria por isso? E esse é um ponto interessante, uma pergunta importante para responder, porque não é pela mediunidade em si que a pessoa sofre, ela sofre pelos efeitos adversos de uma mediunidade parada, estagnada, paralisada. É isso que traz problema para ela. E o mais comum desses efeitos é conhecido sim como efeito esponja. O que vem a ser o efeito esponja? Efeito esponja é a capacidade que o médium, independente de ser desenvolvido ou não, ele entra num ambiente, ele absorve toda a negatividade que está naquele ambiente ou a negatividade das pessoas que estão nesse ambiente. E ele absorve e fica com ele essa negatividade. Devendo lembrar sempre que aquele que tem uma mediunidade mais intensa haverá de absorver a negatividade de quem tem uma mediunidade menos intensa, menos trabalhada. E presta atenção nessa parte do vídeo, porque ela é importante, dá vontade até de pôr aqui, né? Importante, atenção. Para quem trabalha sua mediunidade, desenvolve, trabalha constantemente dentro do terreiro, o primeiro fato que é claro, que é óbvio, é que ela tem essa condição do efeito esponja, mas ela está sempre no espaço espiritual, descarregando, limpando, retirando o excesso de energia negativa e até mesmo se desfazendo, abrindo mão, se livrando de espíritos negativos. E quanto mais tempo você trabalha, ou seja, quanto mais tempo de mediunidade prática, ativa, trabalhando, você vai se tornando menos suscetível às energias negativas e aos espíritos negativos que você absorve por esse efeito esponja. Você fica mais resistente. E quando eu falo resistente, não é a prova de bala, só demora muito mais. Antes de fazer mal, antes de trazer alguma coisa nociva à sua vida, você vai ter o trabalho no terreiro e você se descarrega e se livra de tudo isso. Quem tem uma mediunidade aflorada e não trabalha essa mediunidade, acho que é bom explicar o que é mediunidade aflorada para você, né, gente? Mediunidade aflorada é aquela pessoa que tem uma mediunidade explodindo, tem vários sintomas, o que eu ainda vou citar, são pessoas que veem espíritos, tem problemas para dormir, tem vários e vários sintomas. Você vê que é um quadro de mediunidade explodindo. Eu chamo de mediunidade aflorada. E quem tem essa mediunidade aflorada e não trabalha, não desenvolve esse dom, o que vai acontecer? Ele absorve tudo isso, primeiro, não descarrega. Então o acúmulo ele só vai aumentando. Aquilo vai se tornando um peso insuportável. Sem dizer que a energia negativa e os espíritos negativos começam a afetar tanto a mente quanto o corpo físico da pessoa. E é por isso que a pessoa fica doente constantemente, vai no médico, não acha problema. Daria para desenvolver mais informação sobre esse assunto também, mas vamos ficar por aqui para efeitos desse vídeo. E é essa pessoa que tem mediunidade aflorada, que está passando por problemas em sua vida, N problemas, problemas emocionais, problemas de se encaixar, problemas de depressão, de doença, de caminhos fechados. Essa pessoa precisa trabalhar. É recomendado, para não falar que precisa, que tem obrigação, eu vou falar assim, recomendo com muita intensidade que você desenvolva a sua mediunidade. E aqueles que aceitam essa recomendação, que procuram um desenvolvimento mediúnico, que têm paciência, trabalham essa faculdade espiritual que a gente carrega, eles experimentam coisas incríveis, melhorias pessoais e materiais muito boas, muito evidentes. Quem não aceita, quem resiste a essa condição de desenvolver a mediunidade, acaba se afundando ainda mais no poço dos seus problemas. E você pode falar assim, poxa Márcio, ou é pau ou é pedra, ou é água ou é fogo, não tem um meio do caminho? Olha pessoal, tem um meio de caminho. Se você tem essa mediunidade explodindo, se você não quer desenvolver a sua mediunidade,
caberá a você a se cuidar espiritualmente de maneira frequente e constante. Para nós aqui na Umbanda, seria firmar velas, pelo menos uma vez por semana, orações todos os dias, vigiar os seus pensamentos, quando estiver negativo, tem que tomar providência, banhos com ervas e, claro, passes e consultas constantes e frequentes no terreiro, no espaço espiritual, para remover o excesso de espíritos e energias negativas. Isso traz alguma qualidade de vida? Traz alguma. É o melhor caminho? Não. Ajuda a melhorar a minha condição? Sim, ajuda sim. Mas nada como você trabalhar sua mediunidade para alcançar esse 100% de melhoria, de mudança positiva na sua vida. Mas, afinal de contas, o vídeo é sobre sintomas da mediunidade. Quais são esses sintomas da mediunidade na nossa Umbanda? Vou dividir em 3 categorias para ficar melhor. Vamos falar de como que é os sintomas de mediunidade na infância, sintomas de mediunidade na adolescência e sintomas de mediunidade em todas as épocas, em todos os tempos da vida de uma pessoa. Vamos começar falando sobre a infância. Quando você se depara com uma criança que vê, fala, interage com pessoas que ela até não sabe, mas você sabe que já faleceram. Ela fala de uma pessoa, de um senhor que brinca, conversa com ela, daí você mostra a foto do avô da criança. É esse mesmo, só que o avô já morreu faz 5 anos. Isso acontece. Outra coisa são os amigos imaginários. As crianças brincam constantemente com eles. Tem umas que têm mais facilidade para interagir, mostrar isso. Outras fazem isso de uma forma mais fechada. Mas também, se a criança tem muito amigo imaginário, isso pode demonstrar, não sozinho, a gente já vai explicar isso, mas isso pode sim ser um sintoma de mediunidade. Demonstrar de forma precoce conhecimentos e habilidades que uma criança daquela idade, uma pessoa daquela idade, jamais teria. Então você vai ver a criança falando de avião, vai falar de terra, de como que você pode cultivar um campo, porque ela quer pegar um feijão e plantar na terra. Criança que desenvolve, falar outra língua, começa a falar outra língua, às vezes você não entende nada, chega uma pessoa e fala, mas o que está falando aqui é italiano, é japonês, é russo, é inglês, e isso acontece sim. Criança pega, por exemplo, uma massinha e começa a fazer escultura, existe também. Como também tem a criança que pega às vezes um instrumento musical com 4, 5 anos e já começa a tirar som no primeiro contato. Essas informações, esses conhecimentos, essas habilidades que não seriam normais para uma criança, também podem ser sintomas. A criança desenvolver doenças constantemente que você leva no médico e não descobre o que é. Existe essa situação para a criança e existe essa situação para todas as idades. Mas para a criança, pessoal, pelo amor de Deus, tem que tomar cuidado. Criança está desenvolvendo o sistema imunológico. É natural que uma criança fique doente. Não é qualquer, meu filho está com dor de garganta e gripe faz 8 meses. O meu, quando eu pus ele na escolinha com 5 meses e meio, eu fiquei acho que 9, 10 meses indo no médico quase todos os dias. Porque ele estava formando o sistema imunológico. Então não misture os canais. Importante deixar isso frisado para você. Mas sim, a criança tem um problema, está mancando do nada, leva no médico e faz exame. Não tem nada. Daí ela para de mancar. A criança reclama assim, ai mamãe, tô com dor no ouvido, tô com dor de cabeça. E vai, você cuida, dá remédio, leva no médico, faz exame. Não tem nada. A criança volta ao normal. Esse tipo de situação, às vezes doenças que podem até aparentemente ser graves. Eu já vi casos de médicos, cirurgiões, que fizeram cirurgias exploratórias numa criança para encontrar uma coisa que os exames não mostravam. Ele abriu, a criança não tinha nada. Então assim, esse tipo de coisa pode ser sim um sintoma de mediunidade. E criança assim, gente, quando eu falo em infância, falando muito quando eu começo a falar, interagir com o mundo, mais dos 2 anos, até esses 8, 9 anos que ele está, é coisa da infância, que depois disso ele já vai entrando em pré-adolescência e adolescência, que é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre sintomas da mediunidade na adolescência. E é engraçado o que eu vou falar para você, que parece que muito do que eu vou falar, você vai falar assim, mas todo adolescente é assim. Eu já vou começar falando e vou reiterar isso depois, vou deixar isso mais claro. Não é um sintoma desse que configura a mediunidade numa pessoa, mas a quantidade de muitos sintomas é que vai mostrar que você tem mediunidade. Nunca dispense um médico, nunca dispense um profissional. As situações materiais da Terra em primeiro lugar, para depois configurar uma situação espiritual. Mas vamos lá.
Você pega o adolescente que está sempre triste e sempre depressivo, sempre. Existem os adolescentes que seguem naturalmente esse caminho, mas tem casos de adolescentes, de jovens, que vão sim começar a mostrar isso de uma forma muito específica. Você vai perceber. Lembrando, gente, que na adolescência é o momento onde aparece a maior quantidade de sintomas de mediunidade. Por quê? Porque explodem os hormônios no corpo da pessoa. E esses hormônios aguçam a percepção espiritual, atiçam os sintomas. A maior parte das mediunidades aparecem justamente nesse momento da vida, e aí entre os 12 e 20 anos mais ou menos. Olha outro sintoma clássico em um adolescente, aquela sensação de ter nascido no tempo errado. Ele nasce agora na década de 20, por exemplo, desses anos 2000, e fala, bom era na década de 50 do século passado, bom era na década de 70, de 40 do século passado. Parece que ele não se encaixa nesse tempo, parece que ele nasceu no tempo errado, então ele fica com aquela sensação constante de antigamente que era melhor. Isso pode ser um resquício de uma encarnação passada que acaba gritando, por isso que ele sente que antigamente era melhor e por isso que parece que ele não se ajusta agora. É um sintoma. Outro detalhe que o adolescente começa a buscar: interesse por religião, mas não religião necessariamente, pode ser coisas do oculto. Então ele vai querer ir no espiritismo, ele quer ir na igreja evangélica, ele quer ir na presbiteriana, ele quer ir no budismo, ele quer ir no taoísmo, ele quer experimentar ayahuasca, sabe? Aquela coisa dele quer um caminho, tudo que está ligado ao oculto passa a ser de interesse dele. Isso também pode ser um sinal de mediunidade. Outra coisa que é parecida com aquela de você achar que nasceu no tempo errado é você ter um sentimento de desacordo com a sociedade. Parece que você não faz parte desse grupo, parece que você não faz parte daquela coletividade, você se sente um peixe fora da água. Isso também é sintoma de mediunidade. E acho que para fechar, dos sintomas do adolescente, os mais clássicos é um agudo sentimento de insegurança, ele tem medo de tudo, ele quer muita coisa, tem medo de tudo, tem medo de se relacionar com pessoas, tem medo de sair da bolha. Esse medo excessivo, fora de controle, também pode ser um sintoma. Mas agora vamos falar sobre sintomas que aparecem, podem pegar todas as idades. Sentimento de vazio interno. É uma sensação estranha, eu sentia isso. Uma coisa que parece que tem um buraco dentro do meu peito, eu não sabia explicar. Mas que é uma constante sensação de falta, de ausência, de que tem uma coisa errada e você não sabe dizer o que é. Isso pode demonstrar claramente uma mediunidade a ser cuidada. Pensamentos suicidas. É claro, né, pessoal? Não posso classificar aqui só pensamento suicida classifique mediunidade. Mas às vezes pode ser um obsessor que está incutindo essa ideia, né? Repetindo, você não presta para nada, você tem que se matar, e a pessoa vai se sentindo horrível, nem tem motivos para se sentir assim, mas começa a se sentir muito mal e começa a flertar com essa situação horrível, né? Começa a pensar em tirar a própria vida. Isso é um sintoma de mediunidade. Olha que coisa interessante, mudar de comportamento, mudar de postura, mudar até de feições do rosto, assim. Quando muda muito, principalmente em situações pesadas que exigem decisões ou impactantes, situações de estresse, isso também mostra uma mediunidade aflorada. Aquele sentimento eterno de caminhos fechados, que nada dá certo para você. E chega uma hora que os caminhos estão tão fechados que você começa a acreditar que o problema é você, e isso também pode levar você àquele pensamento de tirar a própria vida. Olha que coisa interessante, dificuldade de permanecer em emprego, consegue emprego, fica 3, 4 meses, ou a pessoa pede a conta ou é mandada embora. Começa um namoro, está super feliz, 3, 4 meses termina, não sabe nem por que acabou o relacionamento. E isso assim, começa um curso, não termina, começa a faculdade, não termina. Claro, pode ser outra coisa? Pode ser claramente outra coisa, se isso for só isso isolado. Mas eu lembro a você que isso também pode ser um sintoma de mediunidade. Outra coisa, sentimento de inquietude constante. Sabe, eu tenho alguma coisa para fazer, eu não sei o que é. Puxa, eu tenho alguma coisa que eu preciso aprender a saber, mas eu não sei o que é. Mas é uma sensação constante de que está faltando alguma coisa, eu preciso de alguma coisa, você não sabe o que é. Essa inquietude
essa falta de tranquilidade também. Da mesma forma que nas crianças, essas doenças que aparecem, eu já vi casos clássicos das pessoas, tem tudo para ser um câncer, chega a formar verdadeiras bolas no abdômen da pessoa. Eu já vi casos de pessoa, inclusive de um irmão de fé querido, e foi no médico, o médico chegou a fazer exame inconclusivo, o médico estava classificando como um tumor, não sabia se era maligno ou não, tentou fazer uma biópsia, na biópsia deu maligno e de repente passou um mês e sumiu tudo. Ele ficou 3 meses com isso, quando ele começou a fazer os exames, um mês depois sumiu. Esse tipo de doença intermitente, grave, que deixa os médicos loucos, ninguém sabe fechar o diagnóstico, ou não tem motivo. O médico está vendo, ouvindo, está escutando alguma coisa em você, faz o exame e não confirma. Isso também pode ser sintomas de mediunidade. E por que pode ser sintomas de mediunidade? Porque você pode estar absorvendo energia negativa, a energia negativa pode estar se acumulando em algum órgão específico, pode estar se somatizando, ou seja, se concretizando no corpo físico, mas ainda não terminou de se fundamentar. E isso tudo pode ser resolvido com passe, consulta, com tratamento, até com cirurgia espiritual. E é por isso até que muitas cirurgias espirituais realmente funcionam. Essa aqui não é novidade para ninguém, né? Mudanças constantes de humor. Tá ótimo, de repente parece o cão chupando manga. Ou tá péssimo e de repente começa a dar risada como se nada tivesse acontecido. Essas mudanças constantes de humor, elas também podem estar ligadas a uma mediunidade. Pessoas com dores de cabeça e constipação do estômago, do intestino constante, também pode ser um sintoma. E claro, né, gente? Ver, ouvir, interagir, incorporar espíritos. Eu acho que fica meio óbvio, né? Mas não podia deixar de citar, apesar de ser tão, assim, escandaloso, tão claro. É engraçado que a primeira vez que eu ouvi isso foi com o meu finado pai de santo. O seu Osmildo, ele falava assim, na época onde existiam hospitais psiquiátricos, ele falava assim, se você for nos hospitais psiquiátricos aí, posso garantir para você que mais da metade é problema espiritual, não tem nada a ver com o problema da cabeça da pessoa, porque eu já vi várias pessoas chegar com problema de cabeça, passa com o guia, 2 trabalhos, 3 trabalhos, não tem mais nada, acaba, volta a vida normal. E o próprio caboclo das 7 encruzilhadas, incorporado em Zélio de Moraes, uma vez havia um hospital psiquiátrico, um sanatório, próximo de onde era a Tenda da Piedade, e um dia trouxeram uma lista para ele dos internos desse hospital. E ele lendo o nome, ele falava, esse eu posso curar, esse eu posso curar, esse só a medicina da terra, esse eu posso curar, esse só a medicina da terra. Ele, através do nome, ele falava, traga esses que eu estou falando aqui, que poderão ser curados através da Umbanda. Então, muito problema mental, muito problema que pode não ser um problema, pode ser uma doença, mas pode ser distúrbios, coisas como borderline, bipolaridade, esse tipo de coisa, pode, por favor, gente, não me interpretem mal, pode ser mediunidade. Para ser mediunidade, não adianta você falar, eu me encontrei em 2 sintomas aqui, eu sou médium. Não é bem assim, tem que ter muitos sintomas, e aliás, eu sintetizei muita coisa. Eu acho que nos cursos do Mandiboa chego a citar acho que mais de 15 ou 20 sintomas. E nem isso aí não é nem a metade da quantidade de sintomas possíveis numa pessoa. Tem coisas que você vê, fica evidente que é uma situação mediúnica. Eu conheci pessoas que desenvolveram doenças autoimunes aos 16 anos de idade. E só foi encontrar Umbanda aos 19 anos. E o que aconteceu? Teve que trabalhar muito, não ficou sem a doença, mas ficou em uma situação controlada, onde ele não tinha mais problemas em conviver com a doença, o que não acontecia antes do desenvolvimento mediúnico. E assim, tem muita coisa, gente. E é por isso que nós temos que ter o mínimo de sensibilidade. Antigamente, todo mundo era católico, então todo mundo tinha uma ideia muito fechada para essa situação chamada mediunidade. Hoje não, as pessoas têm uma mente mais aberta, graças ao Oxalá. Não é o ideal ainda, mas está abrindo cada vez mais. E isso pode ajudar muito, que imagine no passado, há 40, 50 anos atrás, quantas pessoas sofreram ou passaram por loucas apenas porque tinham um problema mediúnico. E sim, se você tem muitos dos sintomas que eu citei, significa que provavelmente você tem uma mediunidade aflorada,
que deve ser trabalhada, desenvolvida, tem que trabalhar para a caridade. E daí muita gente nesse momento falou assim, minha vida acabou, eu não queria isso para minha vida, olha que maldição. Olha, eu fico muito triste se você pensa desse jeito. Eu sou uma pessoa que eu posso falar com toda a tranquilidade do mundo, que a mediunidade foi muito importante na minha vida. A mediunidade melhorou muito a pessoa que eu era. Não significa que eu seja uma pessoa perfeita, puxa, longe disso. Mas eu sou muito melhor do que eu era há 30 anos atrás, tá? Não tenha dúvida disso. E é por isso que eu quero colocar para você. Mediunidade para mim é uma coisa tão importante que eu comparo aos nascimentos dos meus filhos de sangue. Tamanha mudança. Se eu sou quem eu sou hoje, isso é graças à mediunidade. E enfie uma coisa na sua cabecinha. Mediunidade não é bênção e também não é uma maldição. É apenas uma oportunidade para acelerar o seu desenvolvimento espiritual. Uma vez que toda pessoa que tem mediunidade aflorada, toda pessoa que tem mediunidade para ser desenvolvida, ou toda pessoa que tem que trabalhar com a mediunidade, cometeu erros gravíssimos em vidas passadas, errou criminosa e miseravelmente em outras encarnações. E é por isso até, o próprio Emmanuel fala, né, que a mediunidade é uma oportunidade concedida pela misericórdia divina, uma vez que a gente já errou tanto, e eu estou no pacote do que errou bastante, errou muito mesmo em outras vidas, tá, gente? Para que a gente possa alcançar um aprendizado espiritual maior, para que a gente possa alcançar um resgate maior desses erros do passado, para que, afinal de contas, possamos alcançar redenção. E agora eu quero saber de você, você concorda comigo? Ou você acha que não? Dependendo da sua opinião, coloca aqui nos comentários, mas eu quero saber se você se enxergou em algum dos sintomas que a gente citou aqui, ou teve algum que bateu muito fundo. Nossa, esse aí foi para mim. Coloca aqui nos comentários, eu quero saber qual sintoma que você se enxergou, que você entendeu que era para você. Eu vou ler todos os comentários. E com relação àquelas pessoas que eu citei no início, pessoal, pessoas que buscaram a mim como sacerdote, antes me buscavam como médium, eu vi pessoas ter problemas estruturais no coração, que depois que desenvolveu a mediunidade, simplesmente o coração se consertou. É um negócio assustador. Vi sim pessoas que eram consideradas limitadas mentalmente se abrirem de uma forma absurda para o mundo e mostrar todo o seu poder, sua capacidade. Pessoas que hoje estão muito bem financeiramente, hoje inclusive. Eu vi pessoas que estavam desempregadas há mais de 2 anos e nada fazia ela conseguir emprego. E quando ela conseguia um emprego, no dia que ela ia começar, mesmo em bico, vai ser que ela chegava lá, a pessoa dispensava, eu não vou precisar mais. Desenvolveu a mediunidade, começou a conseguiu o emprego, e conseguiu reter o emprego. Então assim, eu convivi com muita coisa, essas pessoas que abraçaram a mediunidade, que buscaram o desenvolvimento mediúnico, que tiveram paciência, acima de tudo, com elas mesmas, né? Eu falo que a mediunidade tem que ter paciência consigo mesmo para trabalhar essa faculdade mediúnica. Eu lembro que a minha esposa, por exemplo, ficou 5 anos no desenvolvimento mediúnico e hoje eu tenho plena confiança nela como médium. Então eu falo, nada vem assim em 3 meses, em 6 meses. Pode acontecer? Pode. Às vezes a pessoa tem uma missão tão grande e que aquilo está tão fora de controle que você em pouco tempo você consegue canalizar essa mediunidade na pessoa, mas não é assim. Mas eu percebi que todo mundo que buscou o caminho, teve paciência, dedicou, teve a sua vida transformada, encontrou paz, encontrou equilíbrio, encontrou resignação, também cresceu. Então você percebe que a pessoa cresceu pessoalmente e até mesmo na matéria. As pessoas se desenvolveram e progrediram, alcançaram prosperidade. Mas ao contrário dessas pessoas que buscaram o caminho, aquelas que não seguiram no caminho, não aceitaram o dom mediúnico, que foi revelado, olha, você tem mediunidade, seria bom que você trabalhasse. E as pessoas negam por inúmeros motivos, negam porque tem medo, negam porque não tem tempo, negam porque inventam desculpas, negam por medo do comprometimento. Puxa, só isso aqui já dava outro vídeo. Negam por inúmeros motivos. A verdade é que elas negaram a mediunidade e não se cuidaram espiritualmente. Muitas dessas pessoas passam por problemas ainda piores, mais graves do que quando eu conheci essas pessoas. Algumas delas, poucas,
já até desencarnaram, tá? De forma precoce, de forma muito nova. Deixe isso aqui para sua reflexão. Não estou querendo aqui fazer lavagem cerebral em ninguém, porque inclusive nesse vídeo eu dou alternativa se você não quer desenvolver a mediunidade, mas você tem que ter consciência daquilo que você vive. E se você se identificou com esse vídeo, se você tem algum medo da espiritualidade, da mediunidade, ou se você está com o seu desenvolvimento mediúnico travado, eu quero te convidar para o nosso curso Umbanda e Boa de Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico. Não é desenvolvimento online, são dicas, orientações, fórmulas verdadeiras que vão melhorar, que vão destravar, que vão, até dependendo da pessoa, vai até revolucionar a forma de se conectar com a espiritualidade e se abrir para os seus guias e para a espiritualidade. Vai ajudar você a ativar com toda a força e vai se livrar de todo e qualquer medo para você ser um médium aproveitável, para você ser um instrumento maravilhoso da mediunidade. Se você quer mais informações, desce no primeiro comentário fixo e clica no link que você vai ser direcionado diretamente para o zap do Newton, nosso querido Sombra. Ele vai ter o maior prazer em te atender. Eu, como sempre peço, me dê a honra de ser o seu professor. E galera, você que assiste esse vídeo, você percebe que aqui a gente fala de uma forma muito séria, um conteúdo verdadeiro, estudado, pautado, para levar uma coisa de qualidade para você. Então, se você não está inscrito no canal, não sabe como fazer, desce aqui, abaixo do vídeo tem um botãozinho vermelho chamado inscrever-se. Clica nesse botão, o botão mudou de cor, vai escrever inscrito. Daí você clica no sininho do lado e você vai sempre receber as notificações dos novos vídeos aqui do Umbanda e Boa, que são 4 vídeos inéditos todas as semanas. E para você que chegou até aqui, não deixe de dar esse like que ajuda demais o nosso trabalho. E eu nesse momento, eu peço que Oxalá, todos os orixás e guias te abençoem e tragam na sua vida todo o melhor que você merece e que você precisa. Sabe por quê? Porque eu quero que você fique sempre de boa. Até a próxima.